Oi, eu sou a Raquel Machado e vim falar com vocês um pouco sobre o capítulo 3 do livro Direito Eleitoral. Nele nós abordamos os direitos políticos, conceitos de direitos políticos e em que hipótese esses direitos podem ser restringidos. Bem, direitos políticos correspondem a um conjunto de normas que permite a participação do cidadão nas decisões governamentais. Através desses direitos que o cidadão consegue de alguma forma participar da vida política. Ele pode ser considerado no seu aspecto ativo, considerando a capacidade eleitoral ativa, que equivale ao direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Os direitos políticos são direitos fundamentais. São direitos fundamentais porque é através desse direito de participação na política que o cidadão consegue ter voz e consegue fazer valer todos os seus outros direitos. Aquele que não participa da política dificilmente será protegido pelo Estado. Daí a sua fundamentalidade. E é considerado, e é um direito historicamente tão importante, que é um direito fundamental de primeira dimensão, porque está relacionado à própria liberdade do cidadão em uma determinada sociedade. No nosso ordenamento jurídico, esses direitos estão disciplinados no artigo 14 da Constituição. E exatamente tendo em vista a sua relevância, é que a regra geral é a da fruição desses direitos. Somente em casos excepcionais, os direitos políticos poderão ser restringidos. E como pode ser a restrição dos direitos políticos? A restrição, em tese, poderia ser de três formas: através da cassação, através da suspensão ou através da perda. No Brasil, até por questões históricas, não se admite a cassação dos direitos políticos. A Constituição é categórica em afirmar que os direitos políticos não podem ser cassados. E o que seria a cassação dos direitos políticos? Seria a retirada injustificada dos direitos políticos, o que ocorreu muito durante o período militar, em que simplesmente as pessoas perdiam seus direitos políticos, perdiam o direito de participação na vida política sem compreender, sem que houvesse uma motivação. Pois bem, então no Brasil os direitos políticos só podem ser sujeitos a perda ou suspensão. E em que hipótese? Elas estão, como disse, anunciadas no artigo 14 da Constituição. E as hipóteses para restrição dos direitos políticos são cancelamento da naturalização, condenação criminal com trânsito em julgado, incapacidade civil absoluta, deixar de cumprir um direito imposto a todos e a condenação pela prática de improbidade administrativa. Em relação à incapacidade civil absoluta, é importante observar que, recentemente, nós tivemos uma alteração no Código Civil na própria noção do que é capacidade civil absoluta. Então, hoje nós não temos mais a figura do incapaz absolutamente, senão aquele menor de 16 anos. Então, essa norma da Constituição, é claro que ela não poderia ter sido alterada por uma lei, que no caso seria o Estatuto das Pessoas com Deficiência, mas ela foi ressignificada diante de um novo olhar que a sociedade atribuiu às pessoas com deficiência, procurando fazer com que elas tenham uma inserção na vida política. Então, hoje as pessoas com deficiência têm direito de participação na vida política e essa norma da Constituição foi ressignificada diante desse novo cenário. Bem, então, é esse o tema que eu abordo. Eu procuro, claro, em cada um dos pontos tratar do assunto com detalhamento, mas não tenho como tratar de todos agora com vocês. Eu desejo, então, uma boa leitura e bom estudo.